Prazer, meu nome é Thiago Krasevski e a minha missão de vida é te deixar mais inteligente. Pessoal, presta atenção, a gente vai assistir um vídeo do canal Vida no Quartel. É muito importante que vocês passem lá, aqui na descrição vai ter os créditos e se inscrevam lá. É um canal bem legal, já fiz comentários nos vídeos que eu reagi, eu gostei muito, sabe? E eles têm uma pauta que me parece positiva. Assim, de tudo que eu estudei, quando acontece uma coisa muito ruim em um país, é o exército que cuida do país. A gente não tá falando em golpismo militar, longe disso. Militares, eles nos defendem caso ecloda uma guerra. E se tem guerra acontecendo em todas as partes do mundo, se tem um ditador vizinho, Venezuela faz fronteira com o Brasil, eu não sei se tu sabe, é melhor que a gente tenha um exército forte e poderoso e que seja investida muita grana para que nós sejamos protegidos. Não tem nada a ver com bobagem de governança. Até porque um dos maiores exemplos em genialidade militar, que foi Napoleão Bonaparte, ele garantiu sucessivas vitórias para a França. 10 anos depois, ele se autocoroou imperador, passando por cima do Papa. Depois, vários países europeus se juntaram, cercaram ele e deu. Mesmo um gênio militar não garante nada em política. Tanto é que Clausewitz vai dizer que tem que alinhar as duas coisas. Então, são duas coisas que não se misturam necessariamente, entendeu? O comandante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen, não poupou palavras em sua mensagem de final de ano, que soou mais como um alerta estratégico do que como um simples discurso. Reconhecer as realizações deste ano é, sobretudo, exaltar a abnegação e o compromisso de homens e mulheres, oficiais, praças e servidores civis, cuja excelência profissional e crença na instituição asseguraram o êxito das operações e perpetuação do legado da Marinha do Brasil. Em meio a um cenário político conturbado e com as tensões entre governo e forças armadas cada vez mais evidentes, o almirante de esquadra usou a ocasião para enviar recados diretos e indiretos ao governo brasileiro, destacando os desafios enfrentados pela instituição e cobrando atenção aos investimentos na Força Naval. Sejam bem-vindos ao Vida no Quartel. O recado dado pelo comandante da Marinha não foi apenas para os militares. Olsen fez questão de se dirigir também à classe política e à sociedade civil, enfatizando a necessidade urgente de mais investimentos para robustecer a capacidade operacional da Marinha. Concordo totalmente. Governos vão e vêm, tá? Só que as forças que atuam para nos defender, elas têm que se atualizar constantemente. O nosso governo atual, assim, até pode ter uma pauta que é muito querida para ele, como Lei Rouanet, mas não pode ter pautas que sejam superiores a saúde, segurança e educação. São três pilares tão importantes, que se tu tirar qualquer um deles, colapsa tudo. Ah, um povo sem educação. Pronto? O que vai acontecer com um povo sem educação? Um povo sem saúde. O que vai acontecer com um povo sem saúde? Um povo sem segurança. O que vai acontecer com um povo sem segurança? É só pensar um pouquinho, né? Ao destacar os feitos da força, como o combate aos ilícitos transnacionais e o suporte humanitário em regiões atingidas por desastres, o comandante deixou claro que o orçamento atual não é suficiente para atender às demandas estratégicas do Brasil no Atlântico Sul. Essa mensagem surge em um momento delicado. Rumores de mudanças no Ministério da Defesa aumentam as tensões entre o governo brasileiro e as Forças Armadas. A possível substituição de José Múcio pelo vice-presidente Geraldo Alckmin é vista com preocupação na caserna. Apesar das críticas a Múcio, ele tem sido um importante mediador entre os militares e o governo, algo que os comandantes temem perder com uma nova liderança mais alinhada politicamente ao Palácio do Planalto.
Infelizmente, ou felizmente, eu não sei, eu teria que pensar muito, muito, muito a respeito disso antes de dizer se é infelizmente ou felizmente, mas é um fato. As forças de seguranças, elas não podem agir politicamente e pensando em seus próprios interesses. Por quê? Porque um exército é o mais absoluto poder de violência em massa. Bom, se um exército realmente se organizar, não tem o que se faça, entendeu? Ainda mais a população brasileira que não tem acesso a armas de fogo, não tem o que fazer. E mesmo que a população brasileira tivesse acesso a armas de fogo, um exército organizado conseguiria colocar todo mundo no chão, render todo mundo e fazer todo mundo entregar as armas, porque forças organizadas sempre irão dominar forças desorganizadas, mesmo que seja uma minoria. Então, se a gente colocar um exército politizado, o que que acontece? Mais ou menos o que Maduro fez. Então, é, para o bem ou para o mal, a política e o exército não podem ter o mesmo tipo de tecido, de molde. Como a gente trata a política não é como a gente trata o exército. Enquanto na política a gente tem relações em primeiro lugar, interesses em primeiro lugar, no flexibilidade em primeiro lugar, no exército a gente tem uma espécie de ditadura que vem de comandos de cima para baixo. Porque se um general precisar realmente mobilizar esforços para defender o país, ele tem que conseguir olhar todo o campo geográfico e traçar uma estratégia. Imagina se cada militar, por exemplo, quisesse seguir uma estratégia diferente, tudo se confundiria, o que que aconteceria? Eu perderia para qualquer um. Portanto, existe uma forma muito diferente de lidar com a política e com a ala militar, sabe? Nesse cenário de incertezas, o Brasil se depara com riscos não apenas militares, mas também econômicos. Não, eu acho que não, a gente não corre riscos militares. O próprio Michel Temer falou isso. Já não há clima, como houve outras épocas, sabe, para um ataque assim. Nem o cara que tinha mais. Quer dizer, a mídia disse que o Bolsonaro tinha um apreço por golpismo, etc, etc. Eu não sei se isso é verdade ou não. Ele sempre se falou um cara democrático dentro das quatro linhas. E a mídia eu sei que exagera muito. Mas nem o cara que supostamente era o pior de todos nesse quesito de dar golpes teve apoio das Forças Armadas. Então, acho que o Brasil não corre nenhum tipo de risco. Eu sigo a mesma linha de raciocínio do Temer aqui, sabe? A falta de recursos para a Marinha foi destacada pelo almirante Olsen com precisão. O comandante da Marinha enalteceu a capacidade de adaptação da Força Naval, mas deixou claro que a eficiência operacional não pode depender apenas do esforço humano. Ele reforçou a necessidade de investimentos em tecnologia, infraestrutura e treinamento contínuo, apontando que a ausência de planejamento estratégico poderá colocar em risco a soberania do Brasil em suas águas territoriais. Ah, com certeza. Imagina só, pessoal, a gente já está chegando na era da inteligência artificial, computação quântica. Não tem como a gente acompanhar o nível militar de países como Estados Unidos, Rússia, a marinha inglesa, francesa, etc. Não tem como a gente acompanhar essas outras nações que se desenvolvem. Ah, a chinesa também. Essas outras nações que se empenham em desenvolver tecnologia militar, tecnologia bélica. Olha quantas ogivas nucleares tem na Rússia, Estados Unidos, China. Não tem como a gente ignorar isso. Dizer que não, o mundo está tudo bem, a gente não precisa de força alguma. Vamos deixar que os outros, se quiserem, nos escravizem. Não pode ser assim. Ainda mais se a gente quer realmente soberania nacional. O primeiro passo para a soberania nacional
é capacidade de violência. É o país saber reagir. É o país, na verdade, não é saber reagir, é ter o potencial ofensivo de reagir. Quanto mais potencial ofensivo de reagir, menos possibilidade da gente ser agredido. Um grande exemplo disso, Coreia do Norte. Coreia do Norte desenvolveu tecnologia nuclear. O que acontece? Ninguém entra lá. Claro que é muito mal gerida a Coreia do Norte, porque é uma ditadura comuna. Mas imagina uma democracia tendo acesso a um exército forte. Ela só é fortalecida, porque aí ninguém pisa na gente, ninguém fala grosso com a gente, entendeu? Além disso, o comandante abordou o papel crucial da Marinha na segurança marítima. Ele ressaltou que garantir a liberdade de navegação e combater crimes transnacionais são missões essenciais para a estabilidade das rotas comerciais e para a proteção das infraestruturas críticas do Estado. O recado foi claro. Se o presidente do Brasil não destinar investimentos adequados, essas operações podem ser comprometidas. O recado político veio camuflado em palavras de otimismo e reconhecimento. Olsen agradeceu o empenho dos marinheiros e fuzileiros, destacando o compromisso inabalável da força com o Brasil. A mensagem também trouxe um tom de alerta sobre o papel das Forças Armadas no suporte à sociedade civil. Ele destacou as ações humanitárias realizadas pela Marinha em regiões afetadas por intempéries climáticas, como no sul do país, reforçando a importância da prontidão logística e operativa em momentos de crise. A crise entre o governo brasileiro e as Forças Armadas não é recente, mas os últimos acontecimentos aprofundaram o desgaste. A prisão de militares, incluindo um general de 4 estrelas, acusados de planejar atentados contra o Estado, abalou a imagem das instituições de defesa e aumentou a desconfiança da população. O almirante Marcos Sampaio Olsen usou seu discurso para reafirmar o compromisso da Marinha com a legalidade e com os valores constitucionais, buscando resgatar a confiança do povo brasileiro. O futuro da relação entre o governo e as Forças Armadas é incerto. A possível entrada de Geraldo Alckmin no Ministério da Defesa traz preocupações sobre a politização dentro dos quartéis. Tipo assim, eu creio que mais de 90 e poucos por cento da população não gostaria de viver em um período militar. Até porque, por exemplo, a Venezuela mantém esse regime, um regime mais militarizado, Coreia do Norte, né? Acho que muita desgraça acontece em um regime militar. Vitórias militares não significam vitórias políticas. Enfim, eu creio na superioridade de um regime democrático e político, não deixando de lado, é claro, a força para nos salvar de ameaças e coisas estrangeiras. Agora, colocar Alckmin, se isso chega a se concretizar, colocar Alckmin como chefe das Forças Armadas, que tipo de expertise ele teria para nos defender? Se as pessoas falarem que isso é politização das Forças Armadas, eu vou acabar acreditando, entendeu? Porque o cara é um liberal, velho. Ele até pode entender alguma coisa de economia. Mas de militarização, que infelizmente o governo Lula tem uma série de erros que está destruindo o nosso país. O governo não montou ministérios técnicos. Uma das grandes coisas que destroem um país é a falta de tecnicidade e confiança demais na política. Tudo bem, a política constrói relações e pontes entre as pessoas. Verdade, show de bola, concordo com isso. Mas em um Ministério da Economia, tu tem que colocar um economista, sobretudo um economista competente, como é que me coloca Haddad? Em um Ministério Militar, tem que colocar um militar. Em um Ministério da Saúde, tem que colocar um médico. Eu creio nisso, pelo menos, em uma coisa mais técnica e menos política. No Ministério da Infraestrutura, a gente vai colocar, sei lá, uma pastora,
Um escritor ou um engenheiro? Pra mim tá na cara que é um engenheiro que tem que estar lá. Inclusive, esse foi um dos erros do governo anterior também. Falta de tecnicidade, colocou muito militar em ministério. Tinha que ter menos e mais técnica. Por quê? Porque governo é pro povo. Esses sujeitos, a grande maioria que passa por aí, só tem projeto pessoal, só tem projetinho de poder e dar carguinho pra amigo. Isso não pode acontecer mais. A gente tem que se organizar, votar votar por realmente assim, tem que tirar esses caras que são tudo da raposa política, da velha política e colocar todo mundo que pensa tecnicamente, que vai fazer uma gestão mais técnica. Senão a gente vai ficar para trás em tudo. Algo que pode afetar diretamente a disciplina e a hierarquia militar. Olsen, em sua mensagem, deixou claro que a Marinha permanece comprometida com sua missão, mas cobrou que o governo também faça sua parte. Ao finalizar sua mensagem, o comandante da Marinha trouxe votos de esperança para 2025 e ressaltou que o próximo ano será desafiador, mas que a Marinha está pronta para enfrentar qualquer adversidade, desde que receba o apoio necessário do governo federal para cumprir sua missão. Com o tradicional tudo pela pátria e pela Marinha, o comandante encerrou seu discurso, deixando um recado claro. O Brasil precisa de uma Marinha forte, bem equipada e valorizada. Feliz Natal! E que a Marinha do Brasil se mantenha firme em seu compromisso na defesa da pátria, ad sumos. Pessoal, peço por gentileza que deixem um like nesse vídeo, tá? É muito importante. O PEC Elite é a união de diversos treinamentos com um único propósito: fazer o teu retorno ser assustador. Tu foi visto como bobo e zombado no passado? Não tem problema. Simplesmente aprenda a criar estratégias, cultivar uma mentalidade de riqueza e se tornar poderoso. Assim, todos que riram no passado de ti vão engolir a seco quando virem o teu retorno. Clica no primeiro link da descrição para conhecer mais a respeito do PEC Elite.